Então vamos começar, vamos voltar na verdade, né, gente? Faz tempo que eu não faço live, tô de volta ativa, toda segunda-feira vai ter live de novo. Fiquei um tempinho sem fazer live, mas deu saudade, era muito bom. A interação que a gente tem com vocês é completamente diferente. Hoje a gente vai falar de um super tema, climatério. Toda mulher a partir dos 35 anos deveria assistir essa live, que a gente vai falar de coisas muito importantes, tá? Para as mulheres aí a partir dos 35 anos, tá? Para elas já começarem a entender e a se preparar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, vamos esperar chegar um pessoalzitos. Vamos falar sobre climatério. Hilda, Elisângela, Andressa, todo mundo chegando aí. Vamos falar de um assunto super interessante, climatério. Alguém aqui sabe o que é climatério? Já vamos começar assim? Quando você escuta a palavra climatério, o que você entende da palavra climatério? Você que é mulher e que talvez está aí na faixa dos 40, 45, 50, 60 anos. Boa noite, Silvana. Como que tá, minha querida? Tudo bem? Alguém aqui sabe o que é climatério? Alguém se anima a dizer o que é climatério? Não? Alguém já ouviu falar? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Menopausa é um nome mais conhecido, mas menopausa é diferente de climatério, tá, gente? Tô perguntando aqui pra vocês enquanto a gente espera chegar um pouquinho mais de pessoas pra gente... Beijo, Rose. Tudo bem? Como tá? Tudo certo? Tem diferença, tá, entre climatério e menopausa, e é importante você entender essa diferença. São conceitos simples no geral, mas traz um entendimento muito grande do que está acontecendo no corpo da mulher, do que está acontecendo na vida da mulher, por isso que é importante. Boa noite, Karina. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Vou esperar mais um minutinho e a gente já começa a falar de conteúdo, tá? Quem assistir as minhas lives, boa noite, Ana Paula, tudo bem? Quem assiste as minhas lives sabe que eu gosto de falar muito de conteúdo, né? Informação que vai ser útil para você, que faz você mudar o seu nível de consciência em relação ao tema que a gente está conversando. Então hoje é climatério. Vamos já começar com definição de climatério. Perguntei aqui, todo mundo me ignorou, né? Ninguém se animou a escrever nada, né? Nem não sei. Alguém sabe aí? Não. Se alguém sabe, coloca. Poxa, ninguém escreveu. Literalmente me ignoraram aqui, ninguém colocou nada de climatério. Bom, gente, o que é climatério? Climatério é a fase onde a mulher está saindo da vida reprodutiva dela, onde ela tem ovários funcionantes, onde ela pode ter filhos, para uma fase não reprodutiva. A Organização Mundial da Saúde não tinha visto mais sua live, não conseguia, a Dora é muito boa, você explica muito bem. Que bom, Rose, que bom, fico feliz. Agora, ó, a Karina colocou, pelo menos uma aqui me respondeu, né? Pré-menopausa. Não, tá, Karina? Porque a menopausa tá dentro do climatério. O climatério é um período mais prolongado. Quando a gente fala de climatério, a Organização Mundial da Saúde, ela define como climatério a mulher que está entre 40 e 65 anos. Então você tem aqui a mulher de 40 e a mulher de 65 anos. A menopausa está aqui no meio, né? Então a menopausa é um período do climatério. O climatério é aqui onde a mulher entrou com 40 anos, onde ela está diminuindo a capacidade reprodutiva dela, né? Onde ela está diminuindo a produção de hormônios. Então quando ela entrou nos 40 anos, ela está entrando nessa fase de transição. Então dos 40 aos 65 anos é climatério. Depois de 65 anos, e aí já é a mulher idosa, né? Considerada senil, né? A paciente senil, que a gente considera que já está idosa a paciente, então ela não está mais no climatério, ela já ganhou outro título, que eu acho que ainda é pior do que o título do climatério, que é ser uma idosa, né? Depois dos 65 anos, então ela não está mais no climatério, ela é uma idosa agora. Então o que acontece? Nesse período de 40 até 65 anos, muitas coisas acontecem na vida da mulher, tá? Tanto a mulher pré-menopausa como pós-menopausa, tá? Acontecem vários fatores na mulher. E um dos pontos que é legal a gente falar de climatério é a mulher entender, eu queria mostrar uma imagem aqui para vocês, mas é a mulher entender
que os hormônios começam a diminuir a produção a partir dos 40 anos, 35, 40, depende muito de cada paciente, do estilo de vida, da genética, são vários fatores. Mas muitas vezes a mulher está esperando a menopausa para aí começar a fazer reposição hormonal, só que ela está sofrendo já desde que ela entrou no climatério. Então muitas mulheres têm deficiência de testosterona e de progesterona, são dois hormônios comuns das mulheres terem deficiência. Vou citar com vocês agora uma paciente que eu atendi hoje de manhã, tá? Vou comentar o caso dela que tem a ver com hormônio, ela não está no climatério, ela tem 27 anos. E o feedback que ela me deu é: doutor André, aconteceu um milagre na minha vida. Meu Deus, eu sou outra pessoa, as pessoas nem me reconhecem mais, eu ressurgi das cinzas, eu realmente agora estou viva. A gente fez uma série de medidas, mas um dos tratamentos que a gente fez nessa paciente, que possivelmente tem endometriose, não tem diagnosticado, mas possivelmente, foi fazer reposição com progesterona. E essa paciente tem 27 anos e ela já está com um desequilíbrio entre hormônios estrogênicos e progestágenos. Então, assim, essa questão da idade, o primeiro ponto é entender que os hormônios impactam demais na sua vida, e o segundo é que cada mulher vai apresentar uma disfunção em idade diferente. Uma coisa é fato, a partir de 35, 40 anos, a grande maioria das mulheres apresentam algum tipo de declínio hormonal que está repercutindo na vida dela. Ah, doutor André, mas eu tenho uma tia que ela tem 70 anos e ela tem libido, ela transa com o marido, ela tem energia de disposição, ela dorme bem, ela tá ótima. E realmente tem pacientes assim. Mas na vida, ainda mais falando de saúde, de medicina, não existe regra, nem para bom nem para ruim, tá? Tem as pacientes, porque esses hormônios sexuais também são produzidos em outros órgãos, como por exemplo a glândula adrenal, que está em cima do rim. Então algumas mulheres têm essa capacidade de produzir muito desse hormônio. Algumas mulheres conseguem ter um bom funcionamento do corpo sem alguns hormônios. Então é muito individual, só que a gente tem uma grande parte das mulheres que a partir dos 40 anos começam a ter um prejuízo na sua qualidade de vida. Uma das razões são os declínios hormonais, diminuição de progesterona, testosterona. Então, climatério é uma fase onde começa a ter alterações hormonais na mulher. Ah, sabe uma coisa que altera muito na mulher? A parte psíquica, né? A questão de ansiedade, depressão, alteração de humor, né? A parte emocional, psíquica da paciente se altera muito com os hormônios. Aí se alguém fala, o que tem a ver o hormônio com a parte... Que mulher que não sofreu ou que não conhece alguma mulher que no ciclo menstrual teve várias alterações? Várias alterações. Então, climatério é essa fase de transição, tá? E aqui eu queria deixar uma coisa importante do climatério, é que você não precisa estar em menopausa para fazer reposição hormonal, tá? Pode ser que você tenha 35, 40, 45 anos, está menstruando e já precise de fazer reposição hormonal. Não são só os hormônios sexuais, tá? Claro que a gente quer falar aqui de climatério, a gente está focando um pouquinho mais sobre hormônios sexuais, mas como que está a questão da melatonina, a questão dos hormônios tireoidiano, o cortisol, o DHEA? Tem vários hormônios que são diminuídos com o passar dos anos, não só nas mulheres, nos homens também. Então, além da questão dos hormônios sexuais, a gente também tem os outros hormônios que não estão relacionados com isso. Ou seja, o corpo não é só os ovários da mulher que está envelhecendo, o corpo todo da paciente está envelhecendo. Doutor, tenho 42 anos e minha menstruação está totalmente desregulada. Será que já estou na menopausa precoce? Então, Glau, na verdade, assim, ó, a primeira coisa é que menopausa precoce é abaixo de 40 anos, tá? Por definição. Então, por mais que se você entrar em menopausa com 42, 43 anos, é uma idade ainda, né, considerada jovem, se a gente for comparar com a idade média, que é de 48 a 52 anos, que as mulheres entram em menopausa, algumas mulheres depois, outras antes, mas a média ali é 48 a 52 anos, não é considerado uma menopausa precoce, tá? Eu só reforço aqui a importância de caso realmente seja, né, indícios, porque um dos indícios que a menopausa está chegando é ciclo desregulado. Menstruação desregulada, ciclo desregulado é um sinal bem característico de que o seu ovário pode estar disfuncional. A gente tem essas alterações no ciclo menstrual no começo da vida da mulher, quando ela entra em menarca, né? No primeiro ano de menstruação tem irregularidade, o ovário dela está entendendo ainda qual é a função dele, como que funciona tudo isso.
e no final da vida reprodutiva da mulher. Ela começa a ter várias alterações no ciclo menstrual, então pode ser sim. O que vai ajudar muito aqui, Glau, é olhar como que está o seu FSH e o seu LH. Tá? Olhar a sua progesterona, o seu estradiol, isso são dosagens hormonais que vão dar um bom indício de se você realmente já está entrando na menopausa ou não, tá? Outra coisa que pode ajudar bastante são os sintomas clínicos, né? Que sintomas que você está sentindo? Tem ressecamento vaginal, diminuição de libido, incontinência urinária, muita flacidez de pele, aumentando a gordura corporal, dificuldade de ganhar massa muscular, são várias as queixas. E é importante, gente, é importante vocês entenderem. Menopausa, climatério não é só calorão, não é só fogacho, não é só ressecamento vaginal, não é só diminuição de libido. São vários aspectos que estão relacionados com isso. Perguntas. Gente, se tiver perguntas aí, fiquem à vontade, tá? A reposição hormonal é ter todas as áreas da vida de volta. É essa, o impacto é absurdo, né? A qualidade de vida da mulher muda absolutamente quando os hormônios estão em dia. Essa paciente de hoje foi uma paciente que me impactou muito, né? 27 anos, estava com uma qualidade de vida horrível. Se pudesse fazer um vídeo e gravar um depoimento, vocês iam com certeza achar surpreendente. Até eu, que estou anos trabalhando com isso, vendo esses resultados, me surpreende o que equilíbrio hormonal e nutricional pode fazer pela vida de uma mulher. Doutor, tenho 53 anos de idade sem nenhum sintoma de menopausa. É normal? Obrigado. Eu não sei se é normal, mas deveria ser o normal se não é, Thailda. Eu fico bem feliz de ouvir isso. O que quer dizer? Que os seus ovários estão muito saudáveis, seus ovários ainda estão funcionando e isso é muito bom. Eu sei que tem muita mulher que fala, eu quero logo entrar na menopausa para parar de menstruar, a melhor coisa é parar de menstruar é horrível. Isso porque a mulher não sabe o que é estar na menopausa. Por isso que ela, quando tá com seus 26, 30 anos, 35, fala, não vejo a hora de parar de menstruar, isso, aquilo. Se você tem um ciclo hormonal normal, não tem endometriose, adenomiose, não tem uns fluxos absurdos, cólicas horríveis, alterações de humor descontrolado, porque daí isso também é terrível, né? Mas se você tem um ciclo menstrual normal, tem muitas mulheres que têm um ciclo menstrual normal, só não gosta de menstruar pela comodidade ali, pelo incômodo de ter que estar usando absorvente e tal. Mas é porque elas não sabem o que é muitas vezes entrar na menopausa, né? Então é um ótimo sinal, tá aí, é um sinal que seus ovários estão saudáveis, que eles ainda estão ovulando e pode levar mais alguns anos, né? Por mais que eu falei que a média é de 48 a 52 anos, tem mulheres que seguem menstruando aí até 55, 56 anos, tá? Menopausa faz perda de memória, cai o cabelo também ou não tem nada a ver? Obrigado. É isso, Rosemary. É bem esse o ponto que a gente está falando. São vários aspectos. A progesterona, o estradiol e a testosterona, eles têm receptores dentro do cérebro, tá? E uma das queixas da mulher em menopausa é perda de memória. O estradiol, ele tem uma ação notrópica, ele tem uma ação... Como que eu vou te explicar isso? Pensa que é como se ele tivesse uma ação de ativação no seu cérebro. O estradiol diminui sua inflamação cerebral, melhora a sua circulação, sabe? Estimula a união de sinapses. O estrogênio, o estradiol é um hormônio muito bom para o seu cérebro. Ele beneficia o seu cérebro, ele protege os seus endotélios, os seus vasos sanguíneos. Então a falta desse hormônio muitas vezes está diretamente relacionado com diminuição de memória, com perda de memória. Queda de cabelo também, esses hormônios também atuam no folículo piloso. Aí você fala assim, doutor André, mas testosterona não faz cair o cabelo? Tudo depende do corpo da paciente, da dose, a reposição com testosterona pode aumentar a queda de cabelo sim, tá? Pela transformação de testosterona em dehidrotestosterona, que vai lá no folículo piloso, aumenta a produção de secreção, acaba prejudicando o folículo, aumentando a produção de acne, enfim, prejudicando a situação toda da paciente. Mas não é a regra, tem muitas pacientes que melhoram demais a qualidade de pele e de cabelo, principalmente na menopausa fazendo reposição. E mulheres mais jovens também, tá? Então memória e queda de cabelo, qualidade de pele está diretamente relacionada com a reposição hormonal. Isso é uma coisa que as mulheres percebem claramente. Só para tu ter ideia, eu sei que você estava falando de cabelo, mas cabelo e pele eles estão próximos, né? Só para tu ter uma ideia, tá? Tem mulheres que perdem 30% do colágeno do corpo em 5 anos de menopausa. Então você imagina que você entrou em menopausa com 50 anos, com 55 anos você perdeu nesses 5 anos 30% do seu colágeno corporal. Tem mulheres que podem chegar até isso.
Então, assim, é por isso que a mulher fala assim, eu tô derretendo, eu tô, sabe? Ah, meu Deus, o que é isso? Minha pele tá tão flácida, eu não tenho mais musculatura. Tem muitas pacientes que referem isso. Oi, Gi, como que tá? Gi, ó, quinta-feira a nossa live, hein? Vai ser topíssimo, minha querida, vai ser muito top. A gente vai fazer uma live com a Gi, nutricionista, sensacional ela, muito bom o Instagram dela, o conteúdo dela é sensacional, ótima profissional. A gente vai bater um papão sobre hormônios, emagrecimento, qualidade de vida, exames laboratoriais, com certeza vocês vão gostar. Doutor, minha testosterona está em 20, está baixa. Então, Flávia, ó, o que é assim? A testosterona, ele é um exame que a gente faz a avaliação dele laboratorial no sangue, né? Mas a gente não confia 100%. Não dá, porque esse exame, ele foi feito para ser medido testosterona acima de 150. Não de 20, de 15, de 30, de 50. Então ele pode vir muito alterado, não é tão fidedigno. Ah, doutor André, então por que você pede? É porque é um parâmetro mais, é uma referência. A gente só não pode ficar olhando assim, ó, pro 20 e falar assim, e se bloquear, tá? E como que a paciente está, e quais são os sintomas da paciente. Tem alguns parâmetros que a gente pode olhar para ele e falar assim, ó, esse parâmetro está me falando isso. Mas quando a gente fala de hormônios, quando a gente fala dessa individualidade de cada mulher, pode ser que você, Flávia, tá com 20 de testosterona e a vida tá uma maravilha. Meu libido tá ótimo, eu não tenho ressecamento vaginal, eu tenho boa energia de disposição, eu tenho boa massa muscular, eu não tenho queixas relacionadas com deficiência de testosterona. Se a testosterona está em 20, tem uma grande chance de eu não fazer a reposição hormonal com a sua testosterona em 20. Mas é um parâmetro que está abaixo do que a gente gostaria. Tá? Tá abaixo do que a gente gostaria. Normalmente nós gostamos de uma testosterona otimizada na mulher entre 50 e 100. Tá? Nós não queremos excesso de testosterona, mas também não uma testosterona baixa. Assim, todos os órgãos, todos os sistemas que precisam de testosterona vão receber a ação desse hormônio no tecido. Tá? Então a gente quer otimizar, por exemplo, tá, Flávia? Só para você, não sei se... Tô explicando muito técnico hoje, gente? Ou tá legal? Tá legal? Dá um coraçãozinho aí, manda um oizinho aí se estiver legal, ou se eu tô muito técnico, vocês me avisam. Mas, por exemplo, quando a gente fala de testosterona, às vezes pensa muito em músculo, né? Mas a testosterona age no cérebro, como eu já comentei, está relacionado com instabilidade emocional, a deficiência de testosterona em mulheres, a questão da pele, a questão dos músculos, né, esqueléticos do braço, perna, com certeza. Mas e o coração? O órgão que mais tem receptor para testosterona no nosso corpo é o coração. Inclusive, testosterona é estudado no tratamento de insuficiência cardíaca. Então, o testosterona é um hormônio muito importante para o seu funcionamento cardíaco, para o seu coração funcionar de maneira adequada. Por isso que a gente quer sempre tudo otimizado. Nem de mais, nem de menos. Em valores otimizados. 20 não é um valor tão legal, tá? Doutor, qual o valor ideal desses hormônios? Indara, né? Acho que é Indara. Indara, então... Depende, tá, Indara? Às vezes não é tão simples falar isso. A testosterona é um mais fácil que a gente fala, de 50 a 100, mas ele também pode oscilar no ciclo menstrual da mulher. Quando a gente fala de estradiol e progesterona, é difícil a gente dar um valor, porque depende muito do momento do ciclo que ela tá. Então, na primeira etapa do ciclo, a mulher vai apresentar uma maior quantidade de estradiol. Na segunda fase do ciclo, a mulher vai apresentar uma quantidade maior de progesterona. Então, o ideal é você avaliar a parte clínica, sintomas, queixas, patologias, entender todo o contexto. É muito difícil esse negócio assim, o exame complementar, né, exame de laboratorial, eles são super importantes. É uma ferramenta muito importante, porque às vezes a paciente fala, eu tô bem, tá tudo certo, tô sentindo nada, só que não, tá com várias alterações ali. É como se fosse, por exemplo... Para que serve o exame? Tá? O exame serve, por exemplo, para diagnosticar um paciente diabético que fala, eu não estou sentindo nada de nada, mas está com a glicemia lá em cima, a insulina lá em cima, está destruindo o olho, perna, coração, rim, mas não está sentindo ainda. Mas a hora que vier a manifestação dos sintomas, o órgão já está destruído, ou já está danificado, ou já está prejudicado. Então, quando a gente olha lá a glicemia do paciente diabético alterado, a gente vê, sua hemoglobina glicada está muito alta, seu açúcar no sangue está muito alto. Você tem que cuidar agora, porque senão daqui 5, 10 anos, você vai estar lenhado, vai entrar numa disfunção de todos esses órgãos. Então, os exames complementares muitas vezes trazem informações maravilhosas, incríveis. Mas a gente não pode ficar olhando de maneira isolada. E o hormônio é um tipo de exame que a gente não pode ficar olhando de maneira isolada, tá?
Perguntas e dúvidas, perguntas e dúvidas. Ó, gente, então é muito interessante vocês entenderem em relação a essa questão de o declínio hormonal não é só na menopausa, tem vários sintomas e queixas. Isso aqui é outro ponto que eu gostaria muito que vocês tivessem em claro, assim, sabe? Tivessem com clareza em relação a isso, tá? Todos os sintomas que podem estar relacionados com declínio hormonal. Queda de cabelo, pele flácida, pele seca, cansaço, fadiga, irritabilidade, perda de memória, incontinência urinária, ressecamento vaginal, perda de massa muscular, aumento de gordura corporal, diminuição de libido. Vocês estão me entendendo? Então, um ponto que eu queria que vocês saíssem daqui conscientes é que, às vezes, a mulher fala pra mim, às vezes lá eu faço um post e tal, e aí as pacientes ou alguma seguidora vai lá e coloca... Não, paciente não, seguidora, vai lá e coloca assim, eu tenho 50 anos, estou na menopausa, estou ótima, tá incrível, tô tudo bem, tá ótimo. Tudo bem, cada paciente vai entrar na menopausa de uma maneira diferente, mas muitas vezes a paciente tem vários sintomas relacionados com a menopausa e ela nem sabe. Só para vocês terem ideia, reposição hormonal diminui radicalmente a perda de peças dentárias. O paciente perde menos dente porque ela mantém qualidade do osso. Eu mostrei um estudo lá nos meus stories, um estudo feito na Austrália, sobre como a reposição com estradiol na forma de implante aumentou 5,6% a densidade mineral óssea da paciente. Vocês estão me entendendo? Então, a paciente, no período que ela estava com o implante, ela envelheceu, né? Ela envelheceu, só que em vez dela seguir piorando com a osteoporose, seguir piorando com essa perda de tecido ósseo, aumentou. E ela não fez nada de diferente, ela só colocou implante, ela não fez mais nada, ela não ficou tomando cálcio, ou ela não ficou, mudou o estilo de vida, mudou a alimentação. Não, ela estava com o mesmo estilo de vida, a mesma alimentação, só que ela fez a reposição hormonal. E aí a densidade mineral óssea dela mudou completamente. E aí às vezes a paciente está com osteoporose ou osteopenia importante, e a paciente fala, eu entrei na menopausa e eu não sinto absolutamente nada. Tá, e a osteoporose? Osteoporose é uma doença relacionada com a falta de hormônios como estradiol, testosterona, progesterona, além de outros fatores, tá? A sarcopenia, perda de massa muscular também é um fator importante. Desnutrição também. Então são soma de fatores, obviamente. Mas o que acontece? Essa paciente muitas vezes precisa fazer reposição hormonal para recuperar, né, essa densidade mineral óssea. Então, assim, às vezes a paciente se ilude um pouco também. Ó, essa pergunta aqui tá muito boa da Indá. Indira, vou chamar de Indira, não sei se mas ó, Indira, como saber se os hormônios que passam é bioidêntico? Ô Indira, essa parte é bem fácil, tá? Essa parte é bem fácil, ó, escuta com bastante atenção. Se você escuta um hormônio chamado estradiol, se esse é o nome prescrito pelo médico, se esse é o nome que está na bula, seja da farmácia ou na farmácia de manipulação, se está escrito estradiol, é bioidêntico. É isso. É isomolecular. Se está escrito estradiol, se está escrito estriol, também. Se está escrito testosterona, também. Se está escrito progesterona, também. Agora, se está escrito tibolona, levonorgestrel, etinilestradiol, aí não. Nenhuma mulher tem etinilestradiol no corpo. Nenhuma mulher tem levonorgestrel no corpo. Nenhuma mulher tem algum éster de testosterona. Não tem. O que a mulher tem no corpo é estradiol, estriol, progesterona, testosterona. Tá? Tem um outro hormônio aí, um estrogênio chamado estrona, mas o estrona ele é um hormônio que não é muito do bem. Então a gente não faz reposição com estrona. Você vai fazer reposição com estradiol, estriol, testosterona e progesterona. Esses são os 4 hormônios sexuais. Olha que informação bacana e legal, gente. Que essa informação que eu estou dando aqui para vocês têm a capacidade de entender se você está fazendo uma reposição hormonal bioidêntica ou não. Gravando esses 4 nomes aqui, você sabe... Agora assim, ó, saiu um pouco disso, não é hormônio bioidêntico, não é isomolecular. Então coloca na sua cabeça, tem esse nome aqui, não importa se é na farmácia convencional, não importa se é na farmácia de manipulação. Se está escrito estradiol,
Não é etinil-estradiol, não é levonorgestrel, não é os nomes que estão nos anticoncepcionais, não é tibolona. Isso aí não existe no corpo da mulher, tá? O que existe no corpo da mulher, falando em hormônios sexuais, existem outros hormônios bioidênticos, né? Tireoide, adrenal, melatonina, mas vamos falar de hormônios sexuais aqui porque a gente está falando de climatério, principalmente. E a sua pergunta é, como saber se é bioidêntico? É assim de simples, gente. Progesterona, estradiol, estriol e testosterona. Se forem esses 4 aqui, é uma reposição bioidêntica e ponto final. Aí, claro que a via de administração é importante, claro que a dose é importante, mas com certeza o médico vai conseguir te auxiliar nessa decisão. Até quantos anos a mulher tem proteção do coração após entrar em menopausa com a reposição hormonal? Ótima pergunta, tá, Priscila? Ótima pergunta. Vocês estão por dentro do assunto, né? Meu Deus, as perguntas técnicas, boas essas perguntas. O que acontece? O estradiol, ele cumpre um papel importante na sua proteção cardiovascular. Então ele vai fazer com que o seu vaso fique mais flexível, tá? Que tem essa capacidade de se estender e voltar à sua forma normal. Então o estradiol tem algumas ações genômicas e não genômicas, melhorando o seu endotélio, que é melhorar os seus vasos sanguíneos, tá? Então o estradiol te dá essa proteção para a mulher. Por isso que antes da menopausa, homem infarta muito mais que mulher. Depois da menopausa, a mulher começa a infartar igual que homem. Inclusive pode até passar os homens no infarto. Interessante isso, né? Então se você pegar e comparar infarto em pessoas, né? Em pessoas, homens e mulheres de 30 a 40 anos, você vai ver que a grande maioria das pessoas que infartaram são homens. Homens infartam muito mais entre 30 e 40 anos do que mulheres. Quando a mulher passa da menopausa, esse número começa a aumentar, esses infartos começam a aumentar cada vez mais e ela vai se aproximando aqui na mesma quantidade de infarto que homens têm, na mesma frequência que os homens infartam, ou até mais. Essa proteção, se a mulher entrou na menopausa, o ideal já é começar a reposição hormonal para ela ter essa proteção cardiovascular. O que os estudos demonstram? Que se a mulher esperar mais de 10 anos não é que ela não pode fazer reposição hormonal. Tem um mito aí que a mulher não pode fazer reposição hormonal depois de 10 anos de menopausa, e não é assim, tá? A questão aqui é que depois de 10 anos, essa mulher não vai ter proteção cardiovascular. Esse benefício realmente os estudos demonstram que ele é perdido. Passou muito tempo sem estradiol no corpo da mulher. E aí, então, por exemplo, se a mulher entrou com 50 anos na menopausa e ela começa a fazer reposição hormonal com 65, ela não tem um fator de proteção cardiovascular ali. Ela tem outros benefícios do estradiol, mas a proteção cardiovascular não. E aí, enquanto ela seguir fazendo reposição hormonal, ela vai ter esse benefício do estradiol. Lembrando que ele é um fator, ou seja, entrar na menopausa é um fator de risco. Fazer reposição hormonal é um fator de risco menos. Claro que se a paciente for obesa, fumar, beber, tiver circunferência abdominal elevada, ou seja, tem um risco cardiovascular muito elevado, a menopausa é mais um fator de risco. Então não quer dizer que a mulher vai fazer reposição hormonal, não vai infartar. Não é isso, gente. Diminui o seu risco. Mesma coisa com uma pessoa magra, uma pessoa que tem uma boa glicemia, uma pessoa que não tem um corpo inflamado, uma pessoa que tem um corpo bem nutrido. Todas essas ferramentas, esses fatores aumentam ou diminuem, né? Já faz, que bom, Indira. Hormônio é para tomar, só se sente calor na menopausa, se não sentir, não é para tomar, obrigado. É isso, Rosemary, é isso que a gente está conversando aqui, minha querida. Que menopausa, que climatério é muito mais do que simplesmente calorões, né? Isso aqui, eu não sei se você chegou agora, ou se está mais tempinho, mas já te falei de vários, né? Flacidez de pele, queda de cabelo, diminuição de libido, irritabilidade, insônia. Insônia é uma queixa frequente, tá? Porque quando a mulher para de ovular, ou seja, para de menstruar, ela diminui a produção ela zera a produção de progesterona. A progesterona é um hormônio que tem uma ação inibitória no sistema nervoso central e auxilia muito na ação do GABA, auxilia muito na indução do sono e na manutenção do sono. Então é muito frequente mulher sofrer com insônia na menopausa. Você viu, Gi? Eu também achei, cara, as seguidoras hoje estão afiadíssimas, estão estudando o tema, as perguntas estão excelentes. Excelentes.
Estou fazendo reposição. Que bom, Margarete, que bom. Eu fico feliz. Eu sempre, quando eu escuto uma pessoa, uma mulher fazendo reposição hormonal, eu fico feliz porque eu sei os benefícios que trazem para a mulher, tá? É realmente impressionante. Aqui a gente tem que ter um cuidado, não é a ideia ficar falando muito aqui, mas vamos dar uma pinceladinha, tá? Se tiver mais perguntas a gente segue, senão eu vou para casa cuidar do meu baby. Já vou fazer lives mais curtas, hein, gente? Fazer lives mais curtas por causa do meu baby Salomão, tem que ir lá ajudar, senão a Thay fica 1 minuto longe do baby Salomão, ele já grita. Ele é bonzinho, é um amor, mas tem que estar sempre com alguém com ele, não gosta de ficar sozinho não, ele é social. Vamos falar um pouquinho só sobre câncer, gente. Vamos entrar nesse aspecto de... A gente está falando de climatério, menopausa, acho que reposição hormonal é importante falar um pouquinho sobre câncer, né? Tá muito claro e muito evidente que reposição hormonal não causa câncer, tá, gente? Realmente teve 2 estudos que demonstraram que a reposição hormonal aumentou radicalmente, aumentou o número de casos de câncer, que o estudo inclusive teve que ser interrompido. Só que lembra que a gente falou aqui de hormônios bioidênticos isomoleculares? Esse estudo ele foi feito com uma reposição hormonal que, na verdade, desculpa, tá, gente? Esse estudo não foi de reposição hormonal. Esse estudo foi substituição. Porque repor é quando a gente coloca alguma coisa exatamente igual. Substituir é quando a gente coloca uma coisa parecida. Eu estou sentado nessa cadeira aqui. Repor essa cadeira aqui é colocar uma cadeira exatamente igual que ela. Eu chego, sento, eu nem vejo a diferença. Eu falo, nossa, tá fizeram a reposição dessa cadeira. A substituição é chegar aqui e colocar uma cadeira totalmente diferente. Isso não é repor. Tá, as duas cumprem o papel de ficar sentado, sim, mas elas são completamente diferentes. Quando a gente fala do corpo humano, quando a gente fala de hormônios, essa diferença faz um estrago absurdo. Então não era reposição, foi substituição. E eles usaram estrogênios equinos. Vocês têm noção do que é isso? Sabe o que quer dizer usar estrogênio equino? Quer dizer que eles extraíam hormônios de éguas prenhas para dar para a mulher. Agora me diz, para que cargas d'água, se eu tenho o hormônio, se eu consigo sintetizar o hormônio que é produzido no corpo da mulher, para que eu vou usar um hormônio de égua prenha na mulher? É óbvio que isso ia dar errado, é óbvio que isso não ia dar bom. Além disso, não foi feito com progesterona, foi um progestágeno. Então, assim, foi confundido isso, e esse mito, esse estudo já tem 20 anos, gente. 20 anos. Já foi mostrado em vários outros estudos que a reposição hormonal com hormônios isomoleculares, bioidênticos, ou seja, com estradiol e progesterona, praticamente não aumenta o risco de câncer. E aqui a gente tem que falar de um tema, Gi, e é legal, não sei se a Gi está aqui ainda, a Nutri, mas é legal a gente falar disso porque é um fator de risco. Hoje é um dos fatores de risco mais importantes para câncer de mama, sabe qual que é, gente? Obesidade. E aí você pega a pessoa com medo de fazer reposição hormonal por causa... Gi, uma coisa que a gente pode falar na live, é super interessante isso. Tem muito ginecologista, tem muito médico batendo em cima dessa tecla, que a obesidade é hoje um dos maiores fatores de risco para câncer de mama. Mas você não vê ninguém falando de obesidade e câncer de mama, você não vê ninguém falando, você tem que emagrecer, senão você vai ter câncer de mama. Você não vê ninguém falando isso. Então, o que a gente vê é as pessoas falando de reposição hormonal, sendo que ela não tem essa relação com o câncer. Você pode ter câncer fazendo reposição ou não, tá? Mas eu acho importante a gente falar um pouquinho disso aqui, porque é uma das objeções para se fazer reposição hormonal. Doutor, vamos responder? Nossa, a Andressa, acho que é a Andressa, né? Andressa, doutor, tenho 44 anos e precisei retirar o útero, mantendo ovários. Preciso de reposição? Nossa, as perguntas seguem sendo ótimas. Andressa, o que acontece nesse caso seu, tá? Acontece que muitas vezes quando você tira o útero, as mesmas artérias, veias, o mesmo sistema circulatório que irrigava o seu útero, ele também irriga o seu ovário. Então quando a gente tira o útero, às vezes a gente fica com ovários disfuncionais. Então você não está em menopausa, você ainda deve estar produzindo hormônios, mas muitas vezes você não está produzindo a quantidade que você produzia antes. Por isso que muitas mulheres... Tá? Isso é relativamente frequente, Andressa, das mulheres escutarem que depois que eu tirei o útero, meu libido desandou, aconteceu isso, eu senti mais fraqueza, eu comecei a engordar. Tem muitas pacientes que referem isso. Então, esse é um ponto para você observar. Se você falar assim, doutor André, eu retirei o meu útero e eu tô super bem, minha pele tá ótima, meu libido, meu sono, minha massa muscular, aquilo que a gente conversou, todos aqueles sintomas que estão relacionados,
ótimo, zero preocupação. Você vai ter que fazer um acompanhamento diferente, porque não vai dar para identificar quando você está em menopausa, porque você não está menstruando mais, não tem como a gente seguir o parâmetro da menstruação para falar, ó, seus ovários pararam de funcionar. Então você vai ter que todo ano fazer um acompanhamento ali laboratorial para ver quando que altera o seu FSH, o seu LH, sua produção de estradiol, de progesterona, e também os sintomas que podem vir nesse momento, tá, Andressa? Outro ponto interessante para falar aqui, já que sua pergunta foi muito interessante, nossa, pergunta tão boa hoje, hein? Outro ponto interessante aqui é que você tem que fazer, né? Antes, quando a paciente não tinha útero, eles não faziam reposição com progesterona. Porque uma das funções da progesterona é proteger o útero, o endométrio da paciente. Porque o estradiol faz o útero crescer. A progesterona faz ele ficar mais pequenininho, assim por dizer. Então, um estimula a crescer e o outro inibe. E a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, quando a paciente faz reposição, a gente tem que fazer com estradiol e progesterona. Para proteger o útero, para proteger a mama, para ter um equilíbrio entre esses hormônios. Muitas vezes antes, hoje em dia acho que não, tá? Mas ainda tem alguns profissionais que só indicam estradiol para mulher que não tem útero, tá? E não é bem assim. Porque lembra que eu falei para vocês que os hormônios têm uma ação no corpo inteiro da paciente? Eu falei da progesterona e a questão da insônia, por exemplo. Então, por mais que você não tenha útero, você precisa de progesterona. Só que a dose da progesterona é muito menor. Se você usar a mesma dose que uma mulher que tem útero usa, você não vai ter uma boa experiência com progesterona. Porque o útero, ele tem muito receptor, ele consome muito da progesterona. Só que a gente precisa de progesterona na pele, no cérebro, enfim, em outros órgãos, tá? Acho que eu respondi a pergunta aí, né? Faço o ciclo das sementes, melhorei bastante. Eu não sei o que... Sandra, eu não sei o que é ciclo das sementes, gente. Fala aí, Sandra, o que é, que daí eu já aprendo também. Tenho 52 anos e ainda estou menstruando. Ótimo sinal, Eva. O ovário está funcionando, se você não tem sintomas, não tem queixa, ótimo. Nossa, as mulheres da minha igreja, vizinhas, conheço muitas que não fazem, elas falam que dá câncer. É isso. Indira, é algo que se escuta muito ainda, está se desmistificando isso, né? Tem muito ginecologista. Semana passada eu atendi uma paciente que ela tinha ido no mastologista e ela estava com muitos sintomas de menopausa e o mastologista indicou para ela a reposição hormonal. Então, assim, tá quebrando isso, tá mudando isso. Os médicos estão se atualizando, estão estudando. Tá bem legal isso. Total, Gi, total. Tem um caso, Gi, muito interessante, se eu não me engano é de uma americana, eu não sei se ela é inglesa, não, acho que ela é americana, que ela processou uma grande empresa aí, porque o câncer, ela conseguiu comprovar que o câncer dela estava relacionado com uma substância tóxica que estava no talco, tá? Se você colocar câncer de ovário, e ainda por coincidência relacionado ao assunto que a gente está falando aqui. Se você colocar câncer de ovário e talco, você vai ver a reportagem, super interessante. E é uma coisa que se ignora, né, Gi? Se ignora. Você fica falando de reposição hormonal, sendo que a gente sabe que câncer está relacionado com questões emocionais, infecções, desnutrição e tóxicos ambientais. Tá? Essas são as causas principais de câncer, além das metabólicas. Estou só uns dias sem reposição e já sinto barriga inchada e também já ganhei peso. Não, sem reposição a gente não dá. Demais, Gi, sem dúvida. Salomãozinho, por exemplo, que é crianças que têm síndrome de Down, eles têm mais dificuldade de eliminar tóxicos do corpo. Então, o salomãozinho, por exemplo, está só nos 80% no orgânico. Quem tem mioma e não retirar, pode fazer reposição de estradiol quando necessário, tem 52 anos e menstruando normal. Nossa, a mulherada aqui com 52 anos está bem, né? Várias aqui seguidoras com 52 anos ainda menstruando, ainda não entraram em menopausa, ótimo sinal, tá? Isso é excelente. Você pode sim, tá, Gleide? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o estradiol, não sei, pelo nível da sua pergunta, você já entendeu que o estradiol estimula o crescimento dos miomas, né? Então tem que ter um bom equilíbrio entre estradiol e progesterona, tem que começar com uma dose baixa, tem que ser um pouquinho cuidadoso, mas não é porque você tem um mioma que você vai ficar sofrendo com todos os sintomas da menopausa. Na fotinha aqui dá pra ver que você é uma mulher que se cuida, jovem, então assim, com 52 anos, 53, 54, não é porque você entrou em menopausa, tem mioma, não dá pra fazer isso. Eles falam muito isso também em paciente que tem endometriose. Tem que ser um pouco mais cuidadoso na paciente que tem endometriose para fazer reposição hormonal, tem que ser, não dá para fazer qualquer coisa,
mas a gente também não pode condenar a vida da mulher porque ela tem um mioma ou endometriose. Mioma é muito mais simples que endometriose, tá? Normalmente faço reposição sem nenhum problema nessas pacientes, tá? Ciclo das sementes é consumir sementes a cada fase do ciclo menstrual. Ah, Egi, que legal. Não conheço, tá, gente? Não conheço. Depois eu vou dar uma lida, achei interessante. Ciclo das sementes, consumir sementes a cada fase do ciclo menstrual, girassol, chia. Que legal. A gente usa alguns fitoterápicos, né? A gente usa alguns fitoterápicos e algumas sementes aí para ajudar nesses sintomas quando a mulher não quer fazer reposição hormonal, mas não conhecia o ciclo das sementes não, bem interessante. Vou deixar gravado sim, Vira, vou deixar gravado sim. Deixa eu ver, eu entrei na menopausa com 43, isso é normal? Ô Cida, então, é uma idade relativamente jovem, tá? Mas não é considerado menopausa precoce, tá? Então, assim, é uma idade relativamente jovem para se entrar em menopausa, tá? São vários os fatores que podem ter levado você a essa disfunção, desde fatores genéticos até fatores ambientais ou a interação deles, né? Óbvio que é a interação deles, né? Mas não dá para saber qual foi o fator mais importante nisso. O fato entrou em menopausa, tá com sintomas, tá com problemas, reposição hormonal. Pacientes mais jovens eu recomendo ainda mais fazer reposição hormonal, tá, gente? Ainda mais, tá? 43 anos, imagina a mulher... Gente, eu vou fazer 38 anos, pô. Aí eu converso com uma mulher de 43, a Cida pra mim é uma moça, é uma jovem. Aí você imagina a mulher entrar em menopausa com 43 anos e não ter mais libido, ressecamento vaginal, não querer mais ter relação com o marido, ou ter relação por obrigação, de calendário... Com 43 anos? Não, pelo amor de Deus, gente. Eu tô com 38 e eu me considero uma criança. Um bebê. Um bebezinho. Então, as pacientes mais jovens assim, eu ainda estimulo ainda mais fazer a reposição hormonal, tá? Tenho 45 anos, já estou com aquele calor insuportável. É muito complicado, tá? Geruciene, vou chamar de Ribeiro. O Ribeiro, realmente é muito complicado, tá, gente? Eu tenho muita empatia porque eu escuto muitas queixas das mulheres e é algo extremamente desagradável, principalmente quando eles são noturnos, mas durante o dia também. Você imagina a gente estar aqui conversando e do nada vem uma onda de calor, um negócio que queima, um calor insuportável, você quer tirar toda a roupa, um calor, um desconforto, e aí daqui a pouco passa. E aí você imagina você sentir isso várias vezes ao dia. Imagina você estar dormindo, acordar, suando, com calor, com irritabilidade, ter que tirar toda a roupa, daqui a pouco você está com frio, aí você coloca calor, frio, calor. Gente, pelo amor de Deus, dependendo da quantidade de crises, né? A quantidade de calorões que a paciente tem no dia é insuportável para a mulher, é terrível. Mas lembrem que não é só isso que é menopausa. Não é só com esse sintoma que precisa tratar menopausa. Pelo amor de Deus, gente. Tenho 52 anos e faço prevenção na reposição. Que bom, tá se cuidando. Porque eu chegar agora e perdi... O que pode aliviar o calor? O calorão, se você não quer fazer reposição hormonal, você pode comprar, coloca na internet ali, você pode usar Amora, né, extrato de Amora e Simicifuga, tá? São dois suplementos que ajudam bastante, tá? Eles vão auxiliar nessa questão dessa melhora do calorão, tá? Eu acho, sem sombra, acho não, né, gente? Desculpa, eu acho não. Eu tenho certeza mais que absoluta, e os estudos obviamente demonstram isso, é que a reposição hormonal é o mais efetivo para tratar calorões e outros sintomas da menopausa. É horrível, estranho demais a sensação. Eu já fui pro ponto de socorro. Não, é um negócio... Eu tenho muita empatia porque eu atendo pacientes todos os dias com essa queixa, né? Com esse tipo de queixa. Então, é bem complicado. Tá bem complicado mesmo, é terrível. O noturno, então, eu ainda acho o pior de todos, porque daí, além de ser desagradável, desconfortável, ainda tem a questão de prejudicar o sono. É muito ruim. Eu falei ali do Simicifuga e da Amora. A Gi tá dando aqui o chá de funcho, ajuda também. Isoflavonas do soja pode ser uma boa, pode ajudar também. Nossa, doutor André tem 47 anos... E fazer 9 meses sem menstruar, muito calor, cansaço e não durmo mais a noite toda.
Ó, Lucineide, se as mulheres que estão aqui na live escutarem o que eu tô lendo aqui do que a Lucineide está colocando, vocês começam a entender o que é menopausa, né? Ela não tá oficialmente na menopausa porque faltam 3 meses mais, né? Mais 3 meses sem menstruar, ela tá oficialmente na menopausa. Já dá pra ver que ela tá com disfunção, né? Já dá pra ver que ela tá, obviamente os ovários dela já estão parando de funcionar, mas menopausa é quando ela fica 1 ano sem menstruar. Então daqui 3 meses a gente vai falar que oficialmente a Lucineide tá na menopausa. Mas será que ela precisa esperar mais 3 meses sofrendo com cansaço, com calorão e sem dormir à noite, só pra falar oficialmente na menopausa? Então, quando a mulher apresenta essa disfunção, apresenta os calorões, tem que ser iniciado o tratamento de imediato, ela estando em menopausa ou não, tá? Ou não. Outra coisa que vocês podem observar, quando eu falo para vocês, a menopausa entra com sintomas diversos. Se eu perguntar aqui, que mulher aqui engordou depois da menopausa? Vamos fazer assim. Que mulher, vai ser até o tema que a gente vai conversar com a Gi na live de quinta-feira. Qual mulher aqui engordou depois que entrou na menopausa? Então, Lucineide, é fazer reposição, minha querida. Buona 150, deixa eu ver o que... Quem faz reposição pode usar Buona 150? O que é Buona? É bupropiona? O que é Buona? Buona 150, bula. Ah, tá. Alguns fitoterápicos para melhorar. Se você vai fazer, o Vanderlei, se você vai fazer reposição hormonal, eu não recomendo, tá? Eu não uso fitoterápicos, às vezes isoflavona de soja, que tem isoflavona, tem, acho que principalmente é isso, magnésio, celulose. Eu vou te explicar, tá? Eu vou te explicar o porquê. Se você vai fazer reposição, porque a isoflavona ela tem uma ação parecida com o do estradiol, parecido com o hormônio da mulher. Só que você imagina que tem um receptor aqui no seu corpo. Se você faz reposição com o estradiol vem aqui e gera um efeito. Se você usa a isoflavona de soja, ela vem aqui, se une e gera um efeito muitas vezes menor. E aí, se você está fazendo reposição hormonal, eu não quero isoflavona aqui ligada a esse receptor, eu quero o próprio estradiol ligado aqui. Se você não está fazendo reposição hormonal porque você é contra, não quer, tem alguma contraindicação, então a isoflavona pode ajudar um pouquinho unindo esse receptor aqui e gerando um efeito que você está buscando. Então, se você está fazendo reposição hormonal, não acho uma boa estratégia usar fitoterápicos para fazer esse mesmo efeito, tá? Não sei se ficou complexo ou se ficou difícil de entender, mas você imagina que tem um receptor no corpo para o estradiol da paciente. Esse estradiol pode vir do próprio corpo da paciente quando ela produz, ou a gente colocando por gel, por implante, esse estradiol que vai vir unir ao receptor e vai gerar um efeito. A isoflavona ela é parecida com o estradiol, então ela vem, se une aqui e também gera um efeito, só que ela é parecida, não é reposição hormonal, é substituição. A gente está querendo substituir. Em alguns casos pode ser uma boa, a gente pode indicar, tem pacientes que é legal, mas não todas. Tá bom, gente? Ó, meu Deus, eu falei que eu ia sair, mas vocês fizeram umas perguntas tão boas, estavam interagindo tanto que eu me empolguei aqui, tá, gente? Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da Gi. Não, quem faz a posição. Fechou. Gente, um grande prazer estar com vocês aqui. Fico feliz em estar de volta com as lives. Tava com saudade já, essa interação é muito boa ver a pergunta de vocês, de pacientes, de seguidoras, de amigas, profissionais da saúde como a Gi, que além de assistirem aqui, contribuem também com um monte de informação válida. É muito boa essa interação, é muito bom estar de volta, tô na ativa, quinta-feira tem live com a Gi, segunda-feira volto às lives, vou escolher o tema ainda e a gente vai conversando, tá bom, gente? Muito bom ver vocês, fiquem com Deus, uma semana abençoada, uma semana cheia de amor, cheia de paz, cheia de prosperidade e que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Beleza, gente? Fiquem com Deus, um bom descanso aí, fui. Vou cuidar do meu baby gordo, tá bom? Vou cuidar do meu baby gordo.